assunto do dia, com Márcio Alvarenga. A mineira Vitória Miranda, de 17 anos, foi campeã júnior na chave de simples do Aberto da Austrália de tênis em cadeira de rodas, que foi realizado em janeiro. E na decisão, ela derrotou de virada a norte-americana Sabina Zaus por 2-1. Natural de Belo Horizonte, a jovem nasceu prematura, tem apenas 10% da potência nas pernas e, por causa da sua condição, o médico chegou a dizer que ela teria apenas poucos meses de vida. E ela lidera o ranking mundial júnior de tênis. E para valorizar este e muitos outros feitos do esporte paralímpico, o Trocando em Miúdos vai estrear um novo quadro: Inclusão na Agenda Esportiva, e nós temos muito prazer em anunciar o novo colaborador do programa, o professor Alberto Martins da Costa, membro da Academia Paralímpica Brasileira e coordenador paralímpico do Praia Clube. Professor Alberto, é uma honra poder contar com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Olá, mais uma vez, ouvintes da Universitária. Márcio, para mim é uma honra muito grande, é um prazer poder estar aí com você no quadro Inclusão na Agenda Esportiva. É uma oportunidade que nós temos de falar sobre o esporte paralímpico, sobre o esporte para as pessoas com deficiência e, principalmente, né, Márcio, o quanto o esporte é uma ferramenta importante para a inclusão das pessoas com deficiência. Então, acredito que nós teremos aí uma grande oportunidade de estar falando para a comunidade, né, sobre as capacidades, potencialidades das pessoas com deficiência e que o esporte vem mostrar isso a cada dia. Inclusive, né, professor, nos dias de hoje, as palavras-chave são diversidade, equidade e inclusão, que acabaram se tornando aí elementos que podem definir muito bem o esporte nesse atual momento, né? Exatamente, Márcio. Né? Mas a gente tem que ter bastante cuidado também com a questão do capacitismo. Né? Hoje a gente tem discutido muito a questão do capacitismo e falando sobre superação, etc. E, na realidade, quando se trata da pessoa com deficiência, ela fala da sua potencialidade, da sua capacidade, e não simplesmente da superação, né, de obstáculo ou superação de si mesmo. Quando a gente fala do atleta paralímpico, né, nós estamos falando de um atleta, né, não simplesmente de um para-atleta, mas o para-atleta no sentido de que ele é um atleta do esporte paralímpico, mas ele faz ou ele realiza, né, todas as ações, todas as atividades que um atleta olímpico, um atleta convencional realiza. Então, nós temos aí que ter bastante cuidado quando formos discutir, né, e quando formos mostrar essa questão com o capacitismo que muitas vezes vem aí trazendo junto consigo uma discriminação da pessoa com deficiência. Então, professor, nesse aspecto, né, quer dizer, para promover essa participação esportiva das pessoas com deficiência, existem vários desafios que precisam ser abordados. Eu queria tratar de alguns deles, porque pessoas com deficiência grave tendem, inclusive, a se isolar da sociedade, e acredito que o esporte para deficientes só estaria disponível para aquelas pessoas com deficiências leves. E algumas pessoas com deficiência nem estão suficientemente informadas sobre quais tipos de esportes poderiam participar, né, professor? Exatamente, Márcio. Eu acho que esse é o grande mote do esporte paralímpico, é mostrar à sociedade, mostrar às famílias, mostrar às próprias pessoas com deficiências que ele poderá fazer, né, se não todas as modalidades esportivas, mas uma modalidade esportiva compatível, né, com as suas limitações, compatível com as limitações que a deficiência impõe. Então, mesmo deficiências graves podem estar aí participando de modalidades esportivas como natação, atletismo, bocha. Então, nós temos aí uma série de modalidades que incluem, né, a pessoa com deficiências mais graves, principalmente a bocha, né,
e outras modalidades, a natação, né, a petra, né, que pode aí dar possibilidade dessas pessoas saírem de casa, praticarem o esporte e viverem, né, novos desafios. E porque quando o esporte, né, professor Alberto, não é totalmente inclusivo de pessoas com deficiência, ele acaba negligenciando aí uma população crítica que tem um lugar de direito e também central no ambiente esportivo, né? Exatamente. Muitas vezes é confundido a questão, Márcio, da inclusão. As pessoas acham que inclusão é simplesmente uma pessoa com deficiência jogar ou fazer uma atividade com outra pessoa com outra pessoa sem deficiência. A inclusão vai muito mais do que isso, ela é muito mais profunda, né? Quando se fala em inclusão, nós temos que primeiro, né, tratar da questão das barreiras com seu eu próprio, ou seja, o indivíduo precisa, né, saber das suas potencialidades, das suas capacidades, para que ele possa, sim, desenvolver a modalidade esportiva, e se ele pode no esporte, ele também pode em outras áreas da sociedade. Então, esse é o maior legado, é o maior mote do esporte, que o esporte traz para as pessoas com deficiência. Agora, o êxito do Brasil, professor Alberto, nas Paralimpíadas, até que ponto isso representa aí um fator estimulador? Acho que é de fundamental importância, né? Eu acho que hoje os grandes atletas que nós temos no esporte paralímpico se espelharam em outros atletas, né? Em outras pessoas praticando esporte. Hoje o número de pessoas praticando esporte, e aí eu não estou falando apenas do esporte de alto rendimento, mas viram que tem possibilidade de participar, de praticar uma atividade física, praticar um esporte, né? Mesmo que não seja um esporte competitivo, porque nós temos que olhar o esporte sobre várias vertentes, né? Como reabilitação, e quando a gente fala de reabilitação, nós estamos falando de reabilitação física, cognitiva, emocional, né? Nós temos o esporte como recreação e lazer, e, logicamente, o esporte como competição. Durante o nosso quadro, nós vamos poder discutir muito, né, essas vertentes e o que o esporte trouxe para as pessoas com deficiência na própria família, né, Márcio? Muitos atletas hoje paralímpicos, que na maioria das vezes eram um peso para a família, muitos deles hoje são arrimos dessa família. Então, isso, graças ao esporte, graças à capacidade que esses indivíduos observaram que eles poderiam desenvolver. Eu me lembro, né, professor, desde o seu tempo lá na Faculdade de Educação Física, a gente conversou várias vezes sobre esse assunto, né, e o senhor, cada vez que participava, tinha a oportunidade de conclamar, de tentar estimular aquelas pessoas que ainda estavam muito reclusas, excluídas do processo de interação. Eu estava lendo, inclusive, outro dia, professor, que apesar dos benefícios da atividade física e do esporte, né? Por exemplo, a Coreia do Sul, muitas pessoas, segundo os coreanos lá, levam estilos de vida inativos. Por exemplo, apenas 24,9% das pessoas com deficiência praticam esportes, comparativamente com 49,3% das pessoas sem deficiência. Aí eu pergunto, será que o Brasil, os números são muito diferentes? Acredito que não, Márcio. O Brasil, logicamente, tem desenvolvido muito nessa área de propiciar, né, condições para que as pessoas com deficiência possam praticar esporte. Se nós pegarmos o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, ele tem um projeto de centros regionais de referência. Hoje são mais de 70 centros, né, em parceria, muitas vezes, com secretarias municipais de esportes, secretarias estaduais e universidades, para dar oportunidade, não só para que essas pessoas tenham um local para desenvolver o esporte, mas também como uma condição para auxiliar, para contribuir na formação de profissionais para desenvolver essas atividades. Então, acredito que o Brasil tem crescido muito nisso, e não é à toa que nós estamos aí
entre as maiores potências do mundo no esporte competitivo, mas espero que nós sejamos aí também, em pouco tempo, uma potência em oferecer oportunidades de acesso às pessoas com deficiência. Eu vi hoje ainda, Márcio, uma parceria, parece que está sendo assinada ou já foi assinada, entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Esporte para o desenvolvimento de ações para a inclusão da pessoa com deficiência, inclusive os de aspecto autistas, na prática do esporte. Acho que vai ser um salto de qualidade muito significativo. Uhum. Inclusive, o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, está com um novo formato para inscrições da Escola Paralímpica de Esportes. Esse projeto ele abrange crianças e jovens de 7 a 17 anos, né, inclusive crianças e jovens com transtorno do espectro autista, deficiência auditiva, são auxiliados nas deficiências elegíveis, inclusive para o esporte paralímpico, professor. Na realidade, essas categorias, né, do aspecto autista e o deficiente auditivo, eles não são elegíveis para o esporte paralímpico, né? Mas o Comitê Paralímpico Brasileiro, com essa ação, ele abre essa oportunidade, mesmo que sejam pessoas que não vão disputar uma Paralimpíada, né? Mas nós temos aí os Jogos dos Surdos, né? E temos outras ações para o aspecto autista, né? Então, acredito que seja uma excelente iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro de abrir aí essa oportunidade para essa categoria de pessoas com deficiência. O professor Alberto, exatamente pela grande bagagem que arregimentou ao longo de décadas nesse seu trabalho extremamente profícuo, né? Ele acabou se transformando num palestrante de primeira linha. Só que nos últimos tempos para cá, ele tem exatamente recusado essa questão de palestra, porque ele se diz mais contador de causos, professor. E aí nós vamos explorar um pouquinho esse seu potencial também. É isso aí, Márcio. Eu tenho dito o seguinte, eu trabalhei muito na vida acadêmica, né, fazendo palestra, dando cursos, formando pessoas. Hoje eu estou aí falando exatamente isso, né, que a gente é um contador de causas, porque acredito que a gente tem aí muitas histórias, muitos causos, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade, né, Márcio, de discorrer numa palestra científica, acadêmica, mas a gente tem num bate-papo informal, né, poder trazer realmente, muitas vezes, os bastidores dos esportes para com a pessoa com deficiência, os bastidores para o esporte paralímpico. Eu tive aí a honra de chefiar a delegação do Brasil em 5 Paralimpíadas, né? Desde Sydney, Atenas, Pequim, né? Depois Japão, né? Então a gente teve essa oportunidade, inclusive o Japão em plena pandemia, onde nós tivemos aí problemas e realmente dá um caos muito interessante do que nós passamos no Japão, viu, Márcio? Então nos conte pelo menos um deles. Olha, o primeiro deles foi na nossa chegada ao Japão, Márcio, onde um dos nossos médicos foi diagnosticado em Tóquio com Covid. E nós tivemos que isolar uma delegação de 300 pessoas, de mais de 300 pessoas, cujo número de 52 tiveram que ficar isolados por mais de 10 dias no Japão. Então, a gente teve aí um problema sério, quase tivemos um problema diplomático, mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. E não é fácil você, por exemplo, ter atletas com deficiência intelectual trancado num quarto por 10 dias, sem ver ninguém, sem receber ninguém. Então, realmente muito complicado. Uhum. O senhor se reportou, professor Alberto, ao aspecto de que muitas famílias hoje
dependem financeiramente desses atletas. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão, principalmente no tocante aos patrocinadores. Qual o grau de sensibilidade hoje que os patrocinadores têm com relação exatamente a avalizar a participação desses esportistas, desses atletas? Ô, Márcio, hoje a gente tem tido uma receptividade muito boa. Eu ainda sou do tempo em que a gente, para ir para os campeonatos, a gente tinha que fazer rifas, ou os atletas irem para os sinaleiros, vender bala, ou pedir auxílio para alugar ônibus, etc. Hoje nós temos aí uma receptividade muito boa, não só entre os empresários que veem no esporte paralímpico não uma forma de ajuda, mas um bom produto para mostrar a sua marca e mostrar o seu envolvimento social. Então, isso tem trazido uma adesão bastante grande das empresas. Tanto é que, se você pegar o próprio projeto da Lei de Incentivo, né, do Praia Clube, o projeto é Projeto Esportivo Paralímpico e Olímpico. É um projeto só que sustenta as duas modalidades, ou seja, a empresa investe num projeto em que leva em consideração tanto o esporte olímpico quanto o esporte paralímpico. E eu diria com tranquilidade, o carro-chefe, na maioria das vezes, é o paralímpico, né? Principalmente para aquelas modalidades, Márcio, que não têm uma grande visibilidade televisiva, uma grande visibilidade de divulgação, e o esporte paralímpico traz isso. O que nós precisamos agora, realmente, é mostrar mais o esporte paralímpico, não só na sua questão técnica, na sua questão de plasticidade, né, durante o ano paralímpico, mas mostrar isso durante todo o ciclo, para que as pessoas possam realmente ter condições de ver o que o esporte paralímpico pode trazer para a sociedade, a oportunidade de mais e mais pessoas poderem praticar o esporte. Então, quando se fala de visibilidade, né, professor, nós temos determinados esportes competitivos em que o Brasil tem se destacado muito. Mas ocorre que, muitas vezes, a falta de visibilidade por parte da mídia para determinadas categorias acaba até colocando em segundo plano, né? Exatamente. A gente passou, Márcio, como eu digo também, né, mais um caos, né? Em 1996, né, na Paralimpíada de Atlanta, o Comitê Paralímpico Brasileiro teve a audácia, através do presidente João Batista, de levar membros, 20 e tantos jornais, naquela época eram os jornais, né, de grande circulação nos estados, para Atlanta, para divulgar o esporte paralímpico. Logo depois, em 2000, a mesma coisa. E já em 2004, em Atenas, né, os próprios órgãos de comunicação já buscavam a possibilidade deles mesmos comprarem os direitos. Muitas vezes, o Comitê Paralímpico Brasileiro comprou o direito de transmissão, o direito de divulgação, para disponibilizar para a imprensa brasileira. Hoje nós temos aí, podemos observar, na última Paralimpíada, né, a imprensa comprando os direitos para poderem transmitir os Jogos Paralímpicos. Então, houve, sim, um grande avanço na área da comunicação, mas eu te confesso, ainda falta muito, Márcio, falta muito, não só para o esporte paralímpico, como também para outras modalidades olímpicas, né, que a gente também vê pouca divulgação, pouca transmissão, e tenho certeza que, se tivesse um número maior de divulgação, nós teríamos muito mais cobertura nesse sentido. Bom, e nesse sentido, não faltará cobertura e não faltará divulgação dessas modalidades a partir da próxima sexta-feira, onde temos um encontro marcado, então,
com a inclusão na agenda esportiva, professor Alberto? Tenho certeza disso, Márcio. A Universidade Federal de Uberlândia foi a universidade de vanguarda para o esporte paralímpico no Brasil. Foi a primeira universidade no Brasil a trazer para dentro do seu campus um projeto com as pessoas com deficiência e a responsável pela formação de muitos profissionais na área. Então, tenho certeza que essa sensibilidade da Universidade Federal de Uberlândia e agora, principalmente, através da universitária, nós vamos aí levar isso mais longe. Com certeza. Muito obrigado, professor Alberto. Até sexta-feira. Márcio. Até sexta-feira. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.